Este é o Análise de Obras. E hoje nós iremos falar sobre o primeiro episódio da 5ª temporada de Black Mirror, Striking Vipers. Meu nome é Transparente. Meu nome é Henrique Oliveira. Saiba que nesse vídeo haverá spoilers, então se você ainda não assistiu o episódio, vá assistir e retorne para o nosso debate. Saiba que esse nosso bate-papo a gente apresenta aqui no YouTube, mas a gente apresenta ele também em formato podcast e coloca alguns recortes no TikTok. Antes da gente começar, a gente vai fazer uma pequena sinopse. Então, do que se trata esse episódio, Francisco? Esse episódio se trata de dois amigos que não se viam há muito tempo. Um belo dia eles vão jogar um jogo que eles jogavam lá na juventude deles, que era um jogo de luta, né, essa modalidade, né, jogo de combate, né, uma modalidade famosa entre os gamers, só que ele permite sensações, experiências, digamos assim, que não são comuns em um videogame. E aí os dois amigos acabam explorando essas sensações e acabam se apaixonando. A gente já passou por vários episódios do Black Mirror, inclusive fica aqui o convite para vocês irem assistir os outros episódios. Nós estamos agora na 5ª temporada, mas a gente falou de todos os episódios desde a primeira temporada. E esse episódio trata especificamente de sexualidade, de gênero, de coisas assim. E aí, esse negócio eu acho que é um vespeiro. As pessoas têm problemas com sexo, de se expor, ou de dizer, ou de falar sobre o assunto. Como você se sentiu com respeito a isso, Francisco? Como você mesmo disse, né, o assunto é um vespeiro. Tanto que as pessoas até evitam a palavra sexo, elas preferem gênero para se referir a esse tipo de coisa. Mas, assim, eu achei que o episódio, ele não foi, assim, aquele pessimismo, aquela crítica que geralmente tem no Black Mirror. Eu acho que, no final das contas, foi assim, sabe? Se a gente conversar, todo mundo se aceita e é feliz. E eu não sei se é tão fácil assim. Então, eu achei que foi um episódio que não quis arriscar. Eu achei que é um episódio que traz um assunto polêmico. Então, só por isso eu já gosto do Black Mirror, porque ele enfrenta esses assuntos assim que são filosóficos e éticos e polêmicos. Então, esse assunto é polêmico, porque o cara é amigo do outro, eles vão brincar num jogo que eles já brincavam, e nesse jogo, em vez de eles lutarem, que é o objetivo do jogo, eles se agarram, se atracam e transam, tudo mais, virtualmente. Aí vem o problema ético. Isso daí é um problema, é bom, o cara é casado, ele deixa de dar atenção para a esposa dele porque ele começa a sentir coisas e sensações e prazer realmente no jogo com o outro. Quem está controlando lá o avatar do outro lado é um amigo dele, dois homens, e aí é um problema isso daí. Eu não achei que é uma coisa que ficou tão facilmente resolvida. Eu achei que no final ficou, sabe? Eu achei que no final foi tipo, olha, a esposa dele deixa ele brincar com o amigo dele, o joystick do amigo dele, ele deixa a esposa também sair para ter as noitadas dela, e tá tudo certo. Não tem ciúme, não tem nada, a gente é aberto, a gente é liberal, acabou, entendeu? Quando eu via, eu ficava esperando assim, puta, qual vai ser o momento de tensão, né? Aquele momento que o negócio fica feio, que a esposa pega ali, sei lá, em alguma situação, o cara ali com o amigo dele jogando, e vê que alguma coisa está errada, tal, e não veio isso, sabe? Tem um momento de confusão, de briga, de tensão, de ciúme, mas logo em seguida tudo é resolvido muito fácil. Eu achei que o episódio ele não explorou as consequências últimas. A esposa tem medo de perder o cara para isso. No final das contas foi assim, você pode ter o seu momento de prazer ali e eu tenho o meu. Mas eu não sei se numa relação é tão simples assim, sabe? Então, tem pessoa que consegue, mas via de regra eu não sei se é tão fácil assim, sabe? Eu não sei, eu acho que teve, para mim, no meu sentir, teve um momento de ascensão e de susto, espanto. Eu acho que teve alguns momentos. Um deles foi a própria briga virar beijo. Virar beijo, virar maço, virar transa. Isso daí já é um negócio, já é uma questão. Outra questão é a mulher dele ficar para trás, porque quem está numa relação, uma mulher que está com a expectativa de ter uma casa, de ter filhos, de viver aquela vida de casada bonitinha,
ela foi ficando para trás e ela começou a se olhar no espelho, porque o marido não gosta dela, né? Ou não quer, não sente mais atração por ela. Isso daí virou um problema. E aí, no final, eles também terem que fazer esse arranjo, porque daí é um arranjo modernoso, né? Que a gente vive na sociedade moderna. As pessoas conversam e depois falam, bom, eu não quero destruir o relacionamento, tem os filhos para o meio da história, vamos tentar acomodar as nossas taras, os nossos caprichos, as nossas necessidades. E aí, cada um deu uma autorização um dia no ano também. Mas que satisfação é essa? Se sexualmente você tem um impulso para alguma coisa, você tem vontade de fazer alguma coisa, você recebe uma concessão um dia no ano. Então, que tipo de acordo é esse? Eu achei uma coisa meio... Não me desce bem. Te desce bem isso daí? Ah, pela musiquinha do final, I Love You lá, eles... os dois personagens lá do jogo se pegando, se beijando lá no topo do prédio, ela indo no barzinho, pareceu que foi bem harmonioso, né? Mas realmente é um controle assim bem sufocante, né? Mas assim também, ele dá liberdade para a esposa dele de fato sair com outro homem, enquanto ele está simulando sensações dentro de um videogame com uma personagem fictícia que está sendo usada para simular sensações para o amigo dele. Você acha que é equivalente? Eu acho que é equivalente. Eu acho que é equivalente, sim, porque eu acredito que... Eu tenho as questões de meditação e tudo mais, e aí tem uma coisa que eu já pensei algumas vezes, nunca falei aqui, mas vou falar agora, que dentro dessa meditação que eu faço, tem uma frase que é assim, a volição vem antes de todas as coisas. O que eu tenho vontade, o que eu anseio, vem antes de toda a manifestação física. Então, se dentro de mim eu tenho uma atração, eu tive essa atração. Se eu tenho uma tara, eu tenho uma tara. Se eu tenho vontades de fazer isso, aquilo, eu tenho essas vontades. Então, isso já se manifestou. Então, eles, quando entraram no jogo e sentiu a atração, independente de dar nome, se isso é gay, se isso não é gay, se traiu, se não traiu, isso já aconteceu. Já aconteceu. E se ele teve ereção, ele já teve ereção. A coisa já aconteceu. A sensação é verdadeira. A sensação é a primeiro sinalizador de alguma coisa. Então, eu acho que, em alguma medida, quando ele sentiu prazer, ele trocou mensagens, ele foi de novo jogar, ele estava gostando daquilo. Aquilo era real, aquilo é algo que modifica a vida da pessoa, porque ele já não queria mais transar com a esposa dele ficou em quinto plano, então ele já traiu, na minha opinião ele traiu. Tem gente que questiona de outro jeito, que fala que não traiu, porque é virtual. Me bota teu ponto de vista aí, por favor. Então, eu acho interessante isso, né? Porque é aquela coisa, né? Quer dizer, a traição é um ato real, a traição já começa numa simulação, aquilo que pode ser próximo a um ato de masturbação, se a gente for parar para pensar, né? Porque ele não tem um contato real, mas ele simula ali e ele tem o prazer dele, né? Ou provavelmente, depois de ter aquele prazer, talvez, né, depois ele dê continuidade sozinho, né? Ou que nem na primeira vez que ele beijou a personagem, ele deu continuidade na cama com a esposa dele, né? Mas, assim, é interessante pensar que, na verdade, seria o princípio, a traição estaria no princípio, no ímpeto de fazer a coisa, né? E não na coisa quando ela se realiza. Eu não sei, porque, assim, ao mesmo tempo, de certo modo, é inofensivo. Quer dizer, era inofensivo quando era só uma brincadeira. Mas, como você disse, tem consequências na vida dele, no cotidiano dele, com relação à esposa dele. Então, talvez seja nesse momento que passa de uma simulação para ter uma consequência na vida dele que a coisa talvez descambe para uma coisa mais séria, né? Onde ele está, de fato, substituindo a esposa dele e não só brincando no videogame. Mas também não é só masturbação porque envolve outra pessoa, né? Que é o amigo dele, né? Você acha que o problema é quando envolve um outro, um terceiro, ou o problema está dentro da cabeça da própria pessoa que comete um ato desse? Eu acho que não é nem na cabeça, está dentro do espírito da pessoa. Tem uma coisa assim, começa ali. Mas eu vou fazer até agora um advogado do diabo de mim mesmo aqui. Porque eu, por exemplo, quando a gente comentou Shut Up and Dance, que eu defendi o menino, porque eu falei assim, não, ele não manifestou no mundo físico. Se ele sentiu algum prazer, se ele sentiu alguma coisa, foi dentro do espírito dele, dentro da cabeça dele. Ele não tocou nenhuma criança, ele não fez nada. Então, ele não deveria ser punido, ele não deveria ir para a cadeia. Na minha opinião, lá daquele lá. Nesse daqui, eu já estou fazendo uma opinião meio contrária. Estou sendo contraditório
e tô sendo honesto, pelo menos comigo mesmo nesse momento. Nesse caso aqui, eu acho que ele realmente, a mudança já aconteceu dentro, ele trocou mensagem com o cara, ele tinha expectativa de encontrar com o outro à noite pro jogo, pro sexo dentro do jogo, ele já estava entregue, tanto é que já estava mexendo com a esposa dele, ele já não estava querendo transar com a esposa dele, então tinha uma consequência física imediata já resultante na vida dele. Então eu acho que equivale, já era meio que uma traição. Embora eu não levo muito a sério essa coisa de traição. Você leva muito a sério essa coisa de traição? Por exemplo, se você descobrisse que sua esposa, sua namorada, ela estivesse jogando um jogo com outro cara, estivesse num lance todo, você se sentiria traído ou não? Eu acho que eu me sentiria, né? Porque eu acho que entra naquela coisa da substituição, né? Quer dizer, a pessoa lá atravessa uma fronteira para ter um prazer com o outro sem o meu consentimento, sem eu saber do que está acontecendo, pelo menos. E mesmo se eu soubesse, eu acharia que era traição, porque tem a ver com uma participação que eu tomei para mim, sabe? Esse é o meu departamento, digamos assim. Essa é a minha responsabilidade como parceiro numa relação, é dar prazer para minha parceira. Então, quando uma outra pessoa toma isso para ela, eu fico em segundo plano. Então, eu acho que a traição está nisso. De você, como você disse, deixar o parceiro ou a parceira em quinto plano. Deixar lá para trás, né? Para poder ter uma relação diferente. Tá, mas aí tem o questionamento do que eles fizeram, que eu acho que é o que muita gente faz hoje em dia. Hoje, quantos casais estão insatisfeitos na relação e eles estão juntos? Ou eles estão juntos por causa do que eles construíram, em termos de grana, de casa, de carro, de alinhavamentos familiares, por causa dos filhos, ou por causa de carência afetiva mesmo, de ter uma certa dependência e gostar do outro. A relação sexual e a relação em si não pesa mais nada, mas o que eles construíram extrasexual é muito importante, e aí as pessoas fazem concessão. Então vivem relacionamentos abertos, um, sai com o outro, volta, mora na mesma casa. Muita gente vive assim. O que você tem a dizer para essas pessoas? Que elas são bananas? Que elas são entregues? Ou que é isso mesmo? Faça concessão e concilia na melhor das suas possibilidades. Não, eu acho que as relações afetivas, elas não têm regra, né? A gente tenta estipular um ideal de, o outro é a sua metade da laranja, a sua completude ideal, no outro eu enxergo aquilo que me falta, um complementa o outro. A gente tem várias frases que dão a entender isso, mas a realidade não é. A realidade não é essa, né? Provavelmente você está com quem você está, talvez porque você não encontrou na época, né? Claro, depois que se conhece é diferente, mas estou falando assim, da seleção, né? O problema já começa na seleção. Né? Você tinha um leque limitado de pessoas ali que você ia interagir. Talvez aquela não seria a pessoa ideal, nem você a ideal. Né? Você estava num momento específico da sua vida. Às vezes, a pessoa que você era ali atraiu ela, mas a pessoa que você se tornou já não atrai mais. Às vezes você, né, como a esposa dele diz para ele, no aniversário de casamentos deles, né, ela fala, eu também me privei. Pô, não é só você, entendeu? Sabe, eu tô te buscando, você não tá querendo, mas sabe, não é por isso que eu não estou sofrendo. Ela falou, um cara veio dar em cima de mim, eu não, né? Ela falou, eu fui moralmente correta, eu não dei continuidade, mas eu queria dar continuidade. Né? Eu queria sair com ele para ter emoção, para ter prazer, para ter aventura. Então, assim, eu acho que não tem forma, sabe? Acho que cada casal tem que achar aquilo que melhor se cabe. Que nem, por exemplo, o meu problema é o seguinte, eu achei que no final foi uma solução muito pacífica. Tipo, temos um acordo. Eu faço, você faz, beleza, a vida que segue. A gente tem lá o dia específico e beleza. Eu não sei se é tão simples. Tem de ver lá também que no filme tem um corte e aparece a solução. Entre o corte e a solução vai saber quanta briga, quanta dor, quantas lágrimas e quanto tudo teve de processar para chegar nesse final pasteurizado. Nessa história concessiva. Concedeu-se algo, mas a partir de quanto? Porque entra tudo em jogo, entra os filhos, um que já estava feito e outro que estava a caminho. Tinha 2 filhos na história, tinha a casa que eles tinham construído, tinha o tempo de relação deles que vinha desde a época lá que eles estudavam juntos. Então, quer dizer, tudo isso entra na equação. Quanta gente casada não sabe que o marido tem amante?
Claro. Trocentas. E aí, a pessoa aceita, porque ela não quer voltar para trás socialmente, ela não quer voltar economicamente, ela não quer voltar afetivamente para trás. Ela prefere viver isso. E você fala assim, é uma solução pacífica? Que legal, encontrou uma solução tranquila. Não é tranquila. Geralmente quem está aceitando um negócio desse fica amargando e soltando vibrações negativas o tempo todo atrás do outro. Às vezes as pessoas conseguem, acho que encontrar a paz consigo mesmo, mas nem sempre. Eu acho que num relacionamento longo, a resiliência é uma coisa necessária, né? Para você conseguir manter uma coisa dessa por muito tempo, né? Porque na vida, como você disse, acontece muita coisa, são muitos fatores. Então você fala, puta, atrás de advogado, e vai separar, e quem vai ficar com as crianças? Não, tá bom, tá bom. Você quer? É isso? Então vai. A gente mantém aqui. Não, então, Talvez mas não seja é isso. tranquilo. Não, assim, mas eu digo assim, é uma opção econômica no sentido emocional, entendeu? Pode ter Aham. ressentimento, pode ter sofrimento, mas assim, é melhor do que você ver o seu filho uma vez por semana. É melhor do que você ter que voltar para casa da sua mãe. Entendeu qual é o ponto? É melhor do que você passar por várias coisas. Então, daí, claro, mas ela também não ficou para trás. Ela falou: ó, você quer sair com o seu amigo que está saindo faz tempo? Tá bom, mas eu também vou sair, né? Ela consegue ele fazer uma barganha. É interessante também, né? Porque tem aquele escritor famoso brasileiro, Nelson Rodrigues, né? Que Hum. tem uma frase famosa dos personagens dele, acho que até é uma peça dele, né? O título é Me Perdoa por Me Traíres, né? Quer dizer, me perdoe por eu fazer você me trair, né? Por eu não ser suficiente para você, né? Então, talvez também tenha uma compreensão assim, sabe? Talvez eu já não tenha mais já não esteja mais atendendo aos seus anseios, então pode seguir que tá tudo certo. É só sexo, sabe? Outra coisa que você fala com respeito a sexo, eu acho que é a seguinte: o sexo, eu acho que ele é muito deslumbrante e ele é muito, quando as pessoas são jovens, elas acreditam muito no amor eterno, acreditam muito no príncipe encantado ou na princesa encantada, e existe aquela força de eu vou ser honesto, eu vou estar aqui para você e eu quero você para mim, eu me entrego total e você me entrega total. É muito verdadeiro quando isso acontece com um jovem. Mas depois eu acho que o sexo ele desgasta. Eu acho que não tem quem resista, né? Eu vou levar paulada falando isso, mas depois de 7, 8, 10, 12 anos de relacionamento, que o sexo é legal, que é legal tocar aquela pessoa e fazer aquilo cheio, totalmente encantado. Não é mais encantado, é cansativo. A tendência natural é querer buscar outros estímulos de outras formas. Eu acho que essa é a tendência natural. E aí esses casais que perduram 40, 50, 60 anos, eles fazem essa grande concessão, né? Que embora eles não sintam mais atração, não rola mais sexo, não rola mais nada, vira quase irmãos, eles ficam. Eles ficam na relação. Uns A pulando cerca. muro e outros não, mas eles ficam. E eu acho que só por isso eles merecem palmas, porque é muito difícil. Eu sou um dos que ou eu pularia muro mesmo, ou eu acabava com a relação. Para mim é muito difícil ficar numa coisa que não funciona. Eu teria que ir para uma relação aberta, eu teria que fazer alguma coisa assim. Como você acha que rolaria para você? Bom, como eu sou jovem, eu ainda estou na idealização, né? Você, eu me entrego inteiro e você se entrega inteira e nós vamos viver esse amor infinitamente, assim? Até agora funcionou, mas assim, eu entendo que é muito difícil mesmo, né? Hum, Essas variáveis, né? Via de regra mesmo, acaba tendo que, digamos assim, esse roteirozinho perfeito acaba sendo burlado mesmo, né? Eu tenho uma relação muito boa, né, com a minha parceira, né? A gente tem uhum, uma relação assim muito honesta, muito, sabe, parceiro mesmo, entendeu? Sabe, a gente, então aham. até agora, pelo menos, parece Não, que tudo está funcionando bem. Mas até agora, né? Parece que está tudo funcionando bem, assim. Mas pode acontecer no futuro, assim, uma coisa de, sabe, a necessidade de uma outra pessoa, tanto para mim quanto para ela, ou objetivos que não se encontram, mas que às vezes tem isso também, né? Claro, o episódio trata de sexo, mas muitas vezes isso espelha uma outra coisa, sabe? A pessoa quer sair do país, a outra quer mudar de cidade, a outra tentou largar o emprego, não deu certo e agora está dependendo do outro.
tá reclamando porque tá bancando tudo, né? Tem uma série de coisas. A família de um não aprova o outro também, que é um horror, né? Passa uma vida inteira tendo que lidar com essa rejeição. Eu acho que nesse sentido eu tive muita sorte, né? Eu acho que nesse caso a sorte é um elemento muito importante, né? Porque, como você disse, quando a gente começa a fazer uma coisa, a gente não sabe o que a gente está começando. A gente não tem a menor noção, né? A gente já chega com um roteirozinho pronto de uma coisa que a gente não tem noção se vai acontecer. Se pode ter possibilidade de acontecer. E acho que a gente deposita algumas fichas nisso, sabe? O sexo, o carinho e tal, mas os relacionamentos são feitos de coisas muito mais complexas, né? É muito mais difícil lidar com os problemas adultos, né? E aí eu acho que as concessões, que você estava falando, eu acho que acaba sendo um preço, assim, pequeno, sabe? Perto de mudar uma vida inteira, sabe? Em vez de virar a vida de ponta cabeça, o que você quer? É uma noite por mês? Tá bom, vai lá. É uma noite a cada 15 dias? Tá bom, vai lá. Então, porque imagina que nem eu assisti, eu não sei se eu entendi direito, mas eu entendi que eles era o aniversário dele, acho que era em julho, e é nas datas de aniversário que eles se dão esse direito, que eles se dão essa concessão. Ela sai, vai pro bar para ser cantada e transar, talvez, não sei, fica subentendido. E ele vai, então, realizar o sexo, que é o mega prazeroso, já conhecido, carimbado, que é certeza que vai dar certo. Agora, imagina, você querer fazer isso um ano inteiro e você espera um dia no ano. Então, eu não estaria satisfeito com essa concessão. Se eu realmente tivesse nessa pegada de aquele sexo virtual, daquele jeito, daquele formato, fosse um baita de um negócio prazeroso, eu não queria fazer uma vez por ano, eu quero fazer quando me der na telha. Aí eu teria que negociar em outros termos. Aí tem que ver se o outro aguenta também. Porque o outro tem também, é o que você falou, as pessoas têm um roteirinho na cabeça. Na cabeça dela, ela está fazendo toda uma série de contenção para manter a casa, os filhos, uma coisa que inclusive é socialmente aceita e validada. Admirado, né? É admirado, validado e tudo mais. E ele não, ele tá aparecendo com o plano. Que é isso? Você transando com seu amigo? Porque daí a pessoa pode colocar nos termos que ela quiser também. Você tá transando com outro homem e eu aqui, com os filhos, limpando a casa. Então imagina você ter que negociar com essas prerrogativas pelo meio da história. Uma coisa também interessante que eu queria falar é que o episódio ele coloca um contraste entre a vida de casado e os seus males, do desgaste, de você investir em planos a longo prazo sem saber se de fato você vai querer fazer isso daqui 30 anos, né? Porque o casamento é isso, né? Você começa uma coisa que vai ser filho, é casa financiada, é aquela pessoa que está com você, né? Você investe para uma vida, sem ter noção do que vai acontecer amanhã, ou como você vai ser amanhã. Mas, por outro lado, tem a vida do solteiro, que parece que é uma vida mais livre, cheia de prazeres, mas, ao mesmo tempo, uma vida muito solitária, que não tem naquela vida de casado. O que você acha que vale mais a pena? Uma vida de casado, com companhia, mas, ao mesmo tempo, com uma série de problemas que você deve se conter, ou uma vida de solteiro que faz o que dá na telha, quando quer, sai com uma, sai com outra, tem videogame, come o que quiser, compra um gatinho. O que você acha? Eu vivo sozinho, né? Então, eu tenho esse olhar já de muitos anos que, assim, as pessoas deveriam ser individuais relacionantes. Então, quando você, por exemplo, está com a sua companheira, você com você mesmo, bem consigo próprio, e você partilha com ela na sua hora, na sua medida, do seu gosto. Quando você não quer mais, você se contém, você se retém você com você mesmo. Então, você tem esse direito que é tipo uma respiração. Você está com outro e você está consigo mesmo. Você está com outro e você está consigo mesmo. Quando eu vejo que você, às vezes, vive um relacionamento, que nem eu vejo também até para coisas simples da vida. Quando você fica, tipo, vai sair de férias, você fica com alguém durante 7 dias, 10 dias, 20 dias. Você acorda com a pessoa e você dorme com a pessoa, você almoça com a pessoa, você janta, você faz tudo. Tem uma coisa, assim, de caloroso ali, mas é uma coisa que parece que não respira. Você está sempre ou na inspiração ou na expiração. Você não tem um movimento de estar com o outro, estar só. Você está com o outro, você está com o outro, você está com o outro, você está com o outro. Não tem esse momento de reflexão. Então, geralmente, quando as pessoas têm filho, eu lembro minha irmã, quando ela falou que ela tinha as crianças pequenas, ela não tinha tempo para ela, para nada.
Ela não ia no banheiro, a criança, mãe, abre a porta, sabe? Ela não consegue ter 5 minutos de banheiro. É o tempo todo com a presença do outro. E isso para mim é meio que exaustivo, principalmente eu que passei por várias fases. Então, eu demorei para sair de dentro da casa da minha família, eu demorei para morar sozinho, e depois eu demorei para me afastar das pessoas. Então, hoje, eu vejo que eu, afastado das pessoas, eu me relaciono quando eu quero, o quanto eu quero. E parece que cada vez eu quero menos. Então, eu quero um jantar de família, que você fica 2 dias. 2 dias é meio que o máximo, você não quer ficar mais que aquilo. Aquilo cansa, exaure. Agora fica todo dia, você vai pro shopping, você fica 5 horas andando no shopping com alguém. Sabe? Que cansativo, que porre. Seja lá a pessoa que for, por mais que você goste. Pra mim, olha só de onde eu parto. O que você acha de tudo isso que eu tô falando? Não, eu acho que é muito interessante, eu concordo. Eu acho que o que mantém as relações é a distância mesmo, né? Por exemplo, tem amigos que você encontra 2 vezes por ano, e é ótimo, é agradável, é legal. Se você encontra o cara toda semana, vocês brigam. O assunto esgota, o cara tem umas opiniões que você não concorda, umas atitudes que, entendeu? Mas 2, 3 vezes por ano, beleza. É legal, o cara é agradável, vocês batem um papo, fala de coisa que já aconteceu há faz tempo, mas que é engraçado lembrar. Tem amigo que já é legal encontrar toda semana, mas sim, não dá para trabalhar com o cara, sabe? Encontrar todo dia dá um choque, assim, sabe? Mas, pô, final de semana sair, comer uma pizza, bater um papo é legal. Eu acho que as relações, elas se constroem muito nesse equilíbrio. Sim, eu acho que das distâncias, sabe? Dosar a proximidade, sabe? Assim, eu acho que, como você falou, às vezes fica sufocante, né? E o problema é quando a outra pessoa não entende isso. Quando para ela é legal estar com você 100% do tempo, para você... Não. Eu conheço, eu tinha um amigo próximo que a namorada dele, ela queria estar com ele o tempo todo. Era o tempo todo, era o tempo todo. Quando eu não estava com ele, ficava ligando, mandando mensagem e tudo mais. Eu olhava aquilo, eu ficava, nossa, que coisa insuportável. E o cara tocando. Até que ele desistiu dela, acabou o relacionamento. Eu vejo assim meio que uma carência. Quando você quer muito o outro, você tem medo, acho que meio de você, sabe? Se você ficar consigo, você não sabe o que você sente, o que você pensa. Você se dá muito mal consigo próprio, porque você precisa agarrar no outro e não largar mais. E também tem outra coisa também que eu acho que dá grande distanciamento nas pessoas. As escolas e o trabalho. Então eu tinha a minha prima, eu lembro que ela comentou uma vez assim, olha, eu tô com meu marido, a gente tá 30 anos casado, 40, sei lá quantos anos casado, mas ele vai se aposentar agora, e eu tô com medo, porque a gente ficar junto o dia inteiro, a semana inteira, esse negócio não vai dar certo, né? Então, quer dizer, eles estavam casados há muito tempo, certamente eles se conhecem. Não, e eles estão bem, eles se encontraram nessa história. Mas eu lembro dela falando nisso e eu fiquei pensando na surpresa mesmo, até de uma pessoa muito querida, muito próxima, você ter que ficar manhã, tarde e noite com ela. É uma dosagem que a gente tem que encontrar, né? Por exemplo, porque o cara, o amigo dele que era solteiro, ele estava cansado dessa solidão. Ele queria, ele esperava, ele estava ansioso para a hora de jogar. E o outro, que era casado, para ele era só um caso. Mas eu não senti tão assim, os dois estavam meio eletrizados, porque o que acontece? O sexo é um momento que dá um frisson ali. Então, sim, os dois estavam muito empenhados. Um estava meio com medo, com o pé atrás, porque tinha esposa e tinha filho. E o outro tinha uma namorada, que ele podia lá transar quanto ele quisesse, ficar com ela quanto que ele quisesse, mas ele não queria ficar com ela. Ele queria jogar. E o outro também queria jogar. Ele só não ia jogar por causa da bola de ferro. Ele estava se sentindo puxando a bola de ferro. Mas isso enquanto tá rolando o sexo também. Pode ser que até essa história do Striking Vipers aí, se fosse direto, tudo que é demais, cansa. Talvez você jogue. Tinha que era? Tinha tipo um guru aí, um cara falava de desenvolvimento pessoal, ele falava assim: então você quer transar? Meu, vai, transa, até que o negócio cansa. A hora que cansar, você larga, né? Acho que até o Striking Vipers lá, se você jogar direto, você quer mesmo? Então vai. Joga esse negócio aí 20 horas por dia, todo dia. Chega uma hora que você não quer mais. Mas é interessante isso, né? Porque o cara, ele fala assim, o que eu gosto nisso não é do sexo em si, mas é de você. É a minha relação com você. Ele falou, tem uma hora que ele tá jantando, ele fala, cara,
Eu cheguei a transar com um urso polar. Né? Eu fiz orgias, eu transei com um urso. E, tipo assim, não é a mesma coisa, sabe? É com você o negócio. Né? Claro, pode ser por causa de uma relação, né, ainda um princípio, que tem todo aquele encanto, né, que você falou há pouco, mas, assim, tinha ali um encanto próprio dos dois, né? Que provavelmente já vinha de uma relação dos dois que os dois nunca comentavam, né? Sim, uma possibilidade ali de da amizade avançar um pouco, que eles encontraram no Striking Vipers, né? Mas é interessante isso, né? Quer dizer, não é só o sexo, né? É o sexo com aquele, é o sexo com aquele outro específico. Não, em Né? específico, transvestido naquele avatar, no boneco, É, e tinha que ser assim que está funcionando. Se tirar qualquer elemento dessa equação, a coisa já desanda. Se eu transar com o mesmo boneco, mas tem outra pessoa, já não funciona. Se eles foram lá se beijar para ver se tinha ainda alguma coisa. Né? O cara falou que não sentiu nada. E aí você pode ver, aí também acho que a gente parte para um outro assunto, que é o assunto dos fetiches. Como a gente responde a esse tipo de coisa. E sem querer botar nome, sem querer botar nada, por que que uma mulher, talvez vestida de enfermeira, com uma bota, te pisando em cima, te dá um baita de um tesão? Por que que isso te dá? Não sei, mas que dá para aquela pessoa, né? E outras tantas coisas, né? Se tiver, nesse caso aí, o boneco estava funcionando maravilhas. de novo, né, o Nelson Rodrigues falava, né? Se todo mundo soubesse que o outro faz entre quatro paredes, ninguém se cumprimentava na rua, né? Então, mas o É, importante é que funcione, porque claro. eu vi os debates, eu sempre vejo o debate dos outros, e eu vi muita gente falando do episódio, porque acho que a pessoa se pôs para falar todos os episódios do Black Mirror, e quando chega nesse de sexo, e são dois caras, a pessoa fica tão torcida, ela fica, que difícil falar desse assunto, e ela fica querendo ela mesmo começa a querer se justificar de alguma coisa, ela mesmo que não tá bem resolvida e tá tentando se explicar. Mas é isso, eu tenho muito entendimento, se tá bom, meu, toca pau, Vai manda lá. bala, vai fundo, vai fundo. É interessante isso, né? Porque também tem isso, não era só o sexo, né? Porque quando ele falou, porque o outro cara, né, que nem você falou, ele não era brincadeira, pô, era uma família que estava em jogo. O cara que tava solteiro tá bom, era videogame, dele sair com a namorada dele, o urso comia ele, beleza. essa parte do urso comecei a rir alto, tá? Foi muito engraçado. Né? Então, e pra ele, beleza. Então, só que o outro não, ele falou, não, peraí, vamos resolver isso direito. Ou é um ou é outro. Daí eles se encontram lá e eles se beijam, né? Eles ficam mexidos, mas eles fingem que não. Mas o cara vira e fala para ele, mas, meu, você não entendeu. O legal é o jogo. Né? O fetiche é o jogo. Tipo, não é você. É o jogo, pô. Não, é É a você gente se dentro do encontrar jogo. ali. Também não é só. É engraçado, É, porque é uma equação de muitos elementos. Não adianta tirar só um ou querer encaixar de outro jeito. É desse jeito. Né? ele tem que estar com aquele cara, ele tem que estar com a japa loira, eles têm que se encontrar e, né? Aí que dá a liga. Não, e aí é curioso, porque o outro lá mesmo brigou, não quero, não quero, não quero, mas ele foi lá com a esposa dele negociar, e aí lá no dia que ele tinha o direito, ele foi lá jogar e jogava com todo o gosto e prazer que ele tinha. Podia, né? Né? Então o que acontece? Aquilo era uma coisa boa, e ele tava gostando mesmo, não era de mentira, era real. Eu fico imaginando outras coisas, porque eu vi que ninguém também extrapolou muito esses assuntos. Eu queria extrapolar alguns com você aqui agora. Um deles é, por exemplo, quanta gente aqui mesmo no Brasil, que eu sei que, por exemplo, quem é vendedora, que trabalha pela rua, eles trabalham durante o dia, eles cumprem os horários deles, quando chega 3, 4 horas da tarde, pum, eles vão para um puteiro. E eles transam lá, tudo mais, e ficam lá. Então, quando você vê essas reportagens de prostitutas explicando o que acontece lá dentro, elas sempre explicam, então, mas os caras que vêm aqui geralmente é comerciante, é gente que é vendedor, e que aí eles têm esse horário livre, e eles conseguem fugir uma parte do dia, e depois eles vão embora para casa deles. Então, as pessoas já vivem isso, né? Elas vivem essa vida dupla de busca o prazer em algum lugar e volta para casa e cuida do filho, passa a mão na cabeça, paga lá as contas, faz o que precisa fazer. E a pessoa, eu não vejo como ela sendo mal, uma má pessoa.
Eu acho que tudo bem. Agora, se a esposa do cara descobrir que ele tá fazendo isso, aí vira um inferno na torre. O que você acha disso? Você acha que eu tô muito condescendente? Que esses caras Não, são sem vergonha? não, eu também não. Eu também acho que está tudo bem, porque realmente o que ele está fazendo é aliviar o prazer dele, né? E não é que esse prazer é como, sei lá, alguém que tem uma tara como bater, estuprar, entendeu? Não é isso. Aham, Ele vai lá, pega uma prostituta que ele não vai ter compromisso nenhum, ela não vai ligar para ele, não vai querer namorar com ele, é só sexo, transa, vai lá, toma uma cerveja e volta para casa. Mas o problema não é o ato em si. Ele pode ser uma boa pessoa e fazer isso. Não tem problema nenhum. Moralmente, não há problema em fazer isso, certo? O problema não é tem dentro que. dessa nossa fala super relativizada, né? Fala Não, isso não, pra não, esposa não. do cara pra você ver o que é. Então, Pra esse é o família problema. da esposa. Então, o problema é esse. O Aham, problema é que ele estabeleceu um contrato moral com outra pessoa. aham, E ele está mentindo, aham, né? Ele não está, digamos assim, deixando o corpo dele como exclusividade sexual dela, certo? Então, o aham. problema estaria aí, entendeu? Mas eu não acho que isso torna ele uma pessoa ruim, né? Sim, eu acho Uhum. que tudo bem, torna ele um adúltero, ele é um sacana nesse sentido, se ela não sabe, tudo mais. Mas assim, fazer isso em segredo, sabe? Eu acho que não torna ele uma pessoa necessariamente ruim. Torna ele antiético, mas não ruim. A gente está compreensivo hoje, né? A Não, gente está tudo paz e amor, né? para nós, né? Também a gente não está mexendo na vida da gente, a gente está falando dos outros, né? Vamos fazer a nossa votação aqui? Como você acha que está inserido esse episódio no Black Mirror? Eu acho que esse episódio tá bem inserido, como eu disse. O final, eu esperava uma coisa mais triste, mais trágica, mas com uma coisa assim, vamos aceitar todo mundo e beleza, né? Mas você deu argumentos legais sobre, pô, vamos jogar a vida de ponta cabeça? Não, né? Vamos fazer concessões. Então, legal. Eu também gostei do fato do jogo ser uma coisa hipersexualizada, assim, bem apelativa. Achei legal isso também, né? Eu dou uma nota 9. Nossa, notão! Notão, tava achando que você ia dar nota baixa, assim, um 7. Não, mas é bem Black Mirror, né? Ah, tá. Não, É bem muito Black Mirror. Black Eu Mirror. também acho que é bem Black Mirror. Então eu também dou 9. Também concordo, é por aí. Roteiro. O que você Roteiro. achou do desenvolvimento? O roteiro eu achei que foi bom. Não sei porque, não sei se você se deu conta, mas esse filme foi filmado aqui em São Paulo, né? Aquelas imagens de Eu notei fundo. isso. Teve uma cena que passou assim, falei, nossa, mas isso aqui tá parecendo Brasil. Eu também, eu E falei, ué, pô, caramba, então foi São Paulo aí mesmo. eu fui Puta, que procurar. legal. Aí tem o viaduto da Santa Efigênia, tem também a cena final deles lá que eles estão se beijando, lá é em cima do Copan, em cima do Copan. É, eu fiquei com a pulga atrás da orelha e falei, mano, isso é Brasil, hein? Falei, será? Pensei em outras cidades, falei, não, mas é muito grande a cidade, deve ser São Paulo, não é possível. Aham. Então, é no Brasil, e eu achei, mas é curiosa essa história, eu acho que ela tá bem montada, foi bem contada, mas me cansou um pouco. Não é que nem os outros episódios, mas a história tá bem contada. Então eu dou uma nota boa também, eu dou uma nota 8. Eu concordo com você, eu também fico com 8, sabe? Eu achei que o drama dos personagens, sabe, acho que foi bem construído, foi um episódio que conseguiu ser sutil em algumas coisas, né? Tipo, alguma sutileza, tipo assim, o cara fazia abdominal para sair com as menininhas, daí como ele tá saindo com o amigo dele, ele parou de se preocupar com isso, ele ganha uma barriguinha, né, ao longo do episódio, sabe assim? A esposa que às vezes se olha no espelho, eu achei que o episódio tem umas sutilezas bem legais, assim, então achei que foi bem trabalhado também, fico com 8, assim. Né? Esperava uma coisa mais triste, mais densa, assim. Né? Achei que o final foi meio seguro demais, mas gostei. Dou 8 também. Tá, então vamos agora para a questão filosófica. Questão filosófica, quanto você acha que trouxe temas filosóficos de debate, de provocação nesse Bom, episódio? esse episódio, eu acho que ele foi um episódio muito diverso. Né? Ele fala sobre gênero, ele fala sobre amizade, ele fala sobre traição, ele discute sobre se é, né, aquele famoso se é real ou não, se conta ou não, porque é uma simulação, mas tem um efeito prático na vida e tal. Ele fala sobre a própria indústria do videogame ser apelativa, né,
e vender personagens estereotipados, hipersexualizados. Ele fala sobre o tempo também, né? Escolhas que você tem na sua vida, para uma vida solteira, as consequências, uma vida casada, as consequências, sem muita idealização, né? E que o amor ele acontece dentro dessas possibilidades de compreensão, resiliência, né? Então, eu achei que foi um episódio bem diverso. Pô, para 1 hora de episódio, eu achei que foi um episódio muito completo, assim, né? Dá para debater várias coisas, né? A gente pegou o filé mignon, né? Claro, para discutir aqui, mas eu achei que dá um episódio que ele abre margem para bastante coisas, assim. Então, eu dou 10, Henrique. Dá Dou 10? 10. Nossa, Dou hoje você tá 10. bonzinho. Tem dia que eu sinto que você tá. Hoje dando 10, assim, tá bom. Eu gostei bastante também. Muita questão filosófica, muito interessante. Eu não dou 10 porque eu não dei para os meus favoritos do Black Mirror. Acho que eu nenhum dei 10, então não posso dar 10 para eles. Então eu dou 9. Mas, sem dúvida, traz vários assuntos polêmicos e eu acho que hoje ele faz o maior recorte em cima de sexo, que é uma questão do ser humano. Então, nota 9 também está passando com louvor aqui. É um ótimo episódio. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Depois vocês digam aí o que vocês acharam. E lembra também que agora a gente não só fala aqui nos vídeos, mas a gente também agora tem um podcast que repete esse mesmo conteúdo lá. E os excertos mais interessantes das nossas falas a gente tem colocado no TikTok. Então, se tiver oportunidade, segue a gente lá. E lembre-se, comente, compartilhe, curta, que é fundamental para o nosso trabalho aqui. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.